Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jorge Gustavo e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a tabela de incidência, aquela que tem os assuntos mais importantes para serem estudados no concurso público da Polícia Militar do Estado de Tocantins para o cargo de soldado. Antes da gente começar a trocar essa ideia, meu irmão e minha irmã, não se esqueça de contribuir para o crescimento aqui do canal. Então deixa seu like, se inscreva, ative as notificações e vamos que vamos. Galera, o negócio aqui é o seguinte, uma das coisas que fez total diferença na minha aprovação em concurso público, sair da lista de aprovados e ir para a lista de definitivamente nomeados, né, sair daquele limbo ali, ou seja, se teve uma coisa que deu uma refinada nos meus estudos, que deu um up, assim, uma diferença sinistra nessa reta final, foi focar nos assuntos mais cobrados. Mas preste bastante atenção. Isso aqui não é nenhum atalho, não é nenhum passe de mágica. É apenas uma lista de assuntos que devem ser priorizados. Pois a partir do momento que você utiliza os assuntos, que você foca nos assuntos mais cobrados, que você prioriza os assuntos mais cobrados, a sua chance de acertar a questão de prova, ela aumenta. Entenda comigo, a parada aqui é a seguinte: eu faço um estudo das últimas provas da banca examinadora, Sebrasp, que é o caso, é a banca que eu acredito que vai ser a banca para o concurso da Polícia Militar. Primeiro, porque foi a banca que fez o último concurso. Segundo, porque o Estado já vem flertando com o Sebrasp para concursos da área de segurança pública. Como, por exemplo, a gente escuta aí muitas pessoas que trabalham na Secretaria de Segurança Pública e policiais civis falando que vai ser a banca da Polícia Civil do Tocantins. Então, por isso, eu acredito que a banca examinadora vai ser a Sebrasp. E aí, meus queridos, o que acontece? Eu pego a banca Sebrasp, faço um estudo de aproximadamente 10, 15 anos para trás e verifico quais foram os assuntos mais cobrados dentro de cada uma das matérias do teu último edital. E eu faço isso através de um exame cruzado de várias plataformas de questões e eu junto essas informações nesse único documento. Tá bom? Eu fiz isso para minha prova de analista e a partir do momento que eu fiz isso, eu obtive aprovação em analista do TRF da primeira região e analista do TRF da quarta região, fiquei em terceiro lá na quarta região, na primeira região fiquei em 23º mais ou menos. Também fiz isso para diversas outras provas, como por exemplo, Ministério Público da União para analista e Defensoria Pública da União para analista, e todas essas provas deram certo para mim, pois eu modifiquei a minha perspectiva de estudo. Mas atenção, isso aqui não é um passe de mágica, como eu falei para vocês. Para mim não existe atalho. A pessoa tem que sentar a bunda na cadeira, tem que estudar, tem que se esforçar pra caramba, não tem pra onde correr, vai ter que sacrificar lazer, vai ter que sacrificar feriado, vai ter que sacrificar final de semana, tem gente que vai ter que sacrificar relacionamento quando a pessoa não acredita em você, mas enfim, não tô falando que você vai deixar de estudar ou tem que estudar menos. Você não pode negligenciar o teu edital, você tem que estudar sim todas as matérias do teu edital. Porém, existem matérias que se você priorizar, a sua chance de acertar questões, ela aumenta. É aquela regra, né? Princípio de Pareto. Existem 20% das suas ações que elas são responsáveis por 80% dos seus resultados. E aqui no edital, na estratégia de estudo, eu acredito que isso está dentro dessa tabela de incidência, tabela de recorrência, que alguns também chamam de tabela de relevância, não importa. É a tabela com os assuntos mais cobrados. Então, atenção, como é que eu priorizava? Bom, é o seguinte, eu estudava primeiro. Por que eu estudava primeiro? Porque quando a gente começa a estudar, nossa energia está lá em cima, você está motivado, então eu colocava na frente, porque você, qual que é o comum da vida? É você começar, né? Você começa estudando, energia lá em cima, aí de repente cai, aí o final fica ali, aquele estudo meio fajuto, se o edital sair, fica meio corrido, você acaba passando rápido demais por cima das coisas, então é isso, você acaba passando rápido demais por cima dos assuntos,
Então, uma das formas de priorizar é estudar esses assuntos primeiro. Uma outra forma de priorizar é, por exemplo, você estudar esses assuntos nos dias que você está mais disposto. Eu mesmo gostava de tirar uma parte do domingo para descansar, domingo de tarde, à noite. Eu sempre estudei aos domingos, mas domingo à tarde e à noite eu gostava de descansar. Exceto em época que o edital estava aberto, porque quando o edital estava aberto, meu irmão, era difícil me tirar de casa, viu? Era só em situações extremamente urgentes. E aí, quando eu tô descansado, por exemplo, cara, acordo na segunda-feira assim, louco dentro da roupa, morrendo de vontade de estudar, porque eu acredito que se eu fizer acontecer, eu acreditava, né, nisso antes de passar, que se eu fizesse acontecer, a minha vida ia mudar, e de fato aconteceu. Então, ao invés de ter esse pensamento comum de, mais uma segunda-feira, não, cara, eu ia pra segunda-feira com tudo. E como eu chegava para começar a semana, já com essa mentalidade de modificação dessa crença limitante que segunda-feira era ruim, não. Eu ia para cima com o pensamento de que segunda-feira eu vou fazer acontecer, enquanto a maioria das pessoas estão reclamando, eu vou fazer acontecer nessa segunda-feira. Então eu priorizava, colocava na segunda-feira, por exemplo. Beleza? Então a dica é essa. Eu vou te apresentar assuntos que devem ser priorizados, mas isso não significa que você deve negligenciar os demais assuntos, ok? Então, sem mais enrolação, vamos que vamos ao que nos interessa. Aqui na tela do meu computador, como você consegue observar, tá aqui o material, como eu sempre trago, organizado pra gente, ó. Então, tem uma capa bacana, tem aqui assuntos mais cobrados, o nome do material, tabela de incidência, tem a especificação do concurso, né? Soldado, da Polícia Militar, tem um brasão bacana, bonitão, né? Pô, que você vai carregar aí no teu ombro, se Deus quiser, diga amém aí de casa. E olha só, tem minha apresentação, a questão dos direitos autorais, e aqui só a especificação do material. E aqui a gente começa, ó. De acordo com o teu último edital aplicado pela Banca Sebrasp. Quais são os itens previstos no teu edital? Eu tenho aqui língua portuguesa, atualidades e conhecimentos do Tocantins, né? Normas da PM, noções de direito, noções de informática, raciocínio lógico e atualidade para a prova de redação, beleza? Então é isso. Lá no teu edital é isso. Algumas considerações, né, dessa tabela de incidência. Como eu falei para vocês, ela é feita através de um levantamento das provas aplicadas pela Banca Sebrasp para concursos de Polícia Militar. Além disso, esse levantamento é um levantamento cruzado de diversas plataformas de questão e armazenamento, tá? Então, eu faço esse levantamento com base na minha experiência, com base em coisas que eu já vi durante os meus diversos anos como concurseiro e como professor de concurso público. Para quem não me conhece, eu fui concurseiro durante uns 5 anos aproximadamente. Fui aprovado primeiro na OAB, depois nos tribunais para técnico e depois para analista. E aí, galera, também sou professor para concurso público há um tempão, há mais de 13 anos. Comecei minha carreira no DF, fui parar lá no Tocantins dando aula. Aí, olha só, é o seguinte, o que acontece aqui, ó? Atenção, priorizar os assuntos mais cobrados, tá? Eu tô falando para você, concurseiro faixa preta. Priorizar os assuntos mais cobrados não significa que você deve negligenciar os outros assuntos. E a segunda, atenção, galera. Para o levantamento dessa tabela ficar eficaz, eu preciso olhar tudo, porque ele me dá um percentual. E aí, esse percentual, eu consigo verificar, poxa, aquele assunto foi mais cobrado, aquele outro assunto foi menos cobrado. Então, eu não posso fazer esse levantamento retirando o assunto. Mas você, quando for comparar com o teu edital, se de repente aqui na tabela tiver um assunto que não está previsto no teu edital, você simplesmente vai ignorar esse assunto e vai pular para o próximo. É simples. Eu não tenho como tirar, porque senão o meu levantamento ele ficaria menos próximo da realidade. Então eu não posso fazer isso, tá? Então vem aqui comigo para você compreender. Galera, disparado, a matéria que é mais cobrada é português. Depois, normas das polícias militares, no caso a PMTO. Depois, atualidades, né? Aquela parte de conhecimentos lá regionais. Depois direito, depois informática, por último raciocínio lógico. E aí o que acontece aqui? Olha só, a matéria normas relativas à PMTO, eu tive uma dificuldade de fazer o levantamento porque existem poucas questões do Sebrasp dela.
Então não tenho como fazer esse levantamento. Então essa aqui é a única matéria que a gente não tem informações, não existem informações para fazer esse levantamento, não tem como ser feito. A ideia é o quê? Estudar de forma prudente, estudar tudo. Então no caso dessas normas você tem que ler tudo, adquirir um material bacana, como o material do professor Sérgio Nunes, por exemplo, enfim. Aí olha só, é o seguinte, na matéria português, quais são os 5 primeiros temas mais cobrados? Olha só, galera, interpretação de texto, primeiro tema mais cobrado. Reescrita de frase com substituição de palavras e trechos, segundo tema mais cobrado. Coerência e coesão, né? Nessa questão de anáfora, catáfora, uso dos conectores, pronomes relativos, conjunções, terceiro tema mais cobrado. Clareza e correção, quarto tema. Pontuação, quinto tema. Significação de vocábulos e expressões, sexto tema. Concordância verbal e nominal, sétimo tema. Crase, oitavo tema. Questões mescladas, né, de interpretação e gramática, vem como nono tema. Tipologia e gênero textual, décimo tema. Então aqui, ó, de vermelho os 5 mais cobrados. Aí depois até o 10º de amarelo, os 10 mais cobrados. Depois até o 15, né, de verde aí, os 15 mais cobrados ao total. O 11º mais cobrado em português, acentuação. O 12º, conjugação e reconhecimento dos empregos, dos modos e tempos verbais. Aqui no 13, conjunção. No 14, sinônimos e antônimos. Nos 15, regência nominal e verbal, casos gerais. Beleza? Aí depois vem outros assuntos, ó. Partícula C, denotação, conotação, formação de estrutura das palavras, colocação prenominal, sujeito e assim sucessivamente. Beleza? Da mesma forma, eu tenho nas outras matérias, né? Aqui em legislação militar, eu destaquei apenas aquela legislação que está prevista lá no seu edital e fiz aqui um disclaimer, né? Falando que, poxa, tem poucas questões, não tenho como fazer o levantamento, mas a gente continua na questão de atualidades e conhecimentos gerais. Olha só, os 5 temas que disparam aí nessa matéria. Segurança pública, depois sociedade, depois meio ambiente no mundo, depois globalização, depois meio ambiente no Brasil. Aí na sequência, como 6º tema mais cobrado, saúde, aí vai, política brasileira, aspectos e conceitos econômicos atuais, educação e energia. Aí na sequência, como 11º tema mais cobrado, vem política internacional, tensões, conflitos e guerras, terrorismo, crises humanitárias e depois agricultura e agronegócio. Lá em direito constitucional, a gente tem aqui os 5 temas mais cobrados, ó. Primeiro, ó, direitos e deveres individuais e coletivos. Aí na sequência, segurança pública. Poxa, estamos falando de um concurso de polícia militar, né? Depois, estado de defesa e estado de sítio. Na sequência, ó, disposições gerais da administração pública, aquela parte do artigo 37 e 38 da CF. Depois, funções institucionais do Ministério Público. E assim vai, ó. Poder constituinte, habeas corpus, organização política administrativa, união, bens e competências. Aí depois intervenção federal e estadual. Aí depois vem, ó, 11º, Forças Armadas. 12º, Constituição, conceito, estrutura, supremacia e classificação. 13º, eficácia das normas. 14º, direitos sociais e dos trabalhadores. 15º, do Distrito Federal e dos territórios. Beleza? E assim sucessivamente, ó. Tem vários. A ideia é você sempre priorizar, né? Seguir essa ordem aqui e não seguir aquela ordem do edital. Depois aqui, direito penal, ó. Primeiro tema mais cobrado, homicídio. Segundo, legítima defesa. Terceiro, roubo e extorsão. Quarto, peculatos. Quinto, princípio da legalidade, anterioridade e demais princípios. Sexto tema, estelionato e outras fraudes. Sétimo, dolo, culpa, préter-dolo. Oitavo, crime impossível. Nono, furto. Décimo, exercício regulado do direito. 11º, dos crimes contra a liberdade sexual. 12º, dos crimes contra a administração da justiça. 13º, conflito das leis penais no tempo. 14º, tempo do crime. 15º, imputabilidade e assim sucessivamente, ó. Concussão e excesso de exação, que já são crimes lá contra a administração pública. Corrupção passiva, estado de necessidade e assim vai. Já em direitos humanos, nós temos aqui, ó. Primeiro, conceitos, histórico e geração dos direitos humanos. Segundo, deveres dos estados e direitos protegidos. Terceiro, fontes, classificação e princípios dos direitos humanos internacional. Quarto, sistema interamericano de direitos humanos.
Quinto, meios de proteção. Sexto, direitos humanos na Constituição Federal. Sétimo, direito das pessoas presas. Oitavo, Declaração Universal dos Direitos Humanos, a famosa DUD. Nono, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Décimos, outros temas mesclados de proteção dos DHs. 11º, normas de interpretação e aplicabilidade dos direitos humanos internacionais. 12º, titulares e obrigados dos direitos humanos, obrigações positivas e negativas. 13º, vigência e eficácia das normas. 14º, Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. Beleza? Já em direito administrativo, o primeiro tema, responsabilidade civil do Estado. Segundo, poder de polícia. Terceiro, atos administrativos. Quarto, princípios expressos, explícitos constitucionais. Quinto, princípios implícitos. Sexto, desfazimento do ato administrativo, anulação, revogação, cassação, caducidade, contraposição. Sétimo, abuso de poder, excesso de poder e desvio de finalidade na parte de poderes da administração. Oitavo, controle administrativo. Nono, origem, conceito e fontes do direito administrativo. 10º, atributos ou características dos atos administrativos. 11, desconcentração e descentralização. 12, classificação de serviços públicos. 13, classificação dos bens públicos. 14, conceito de atos administrativos. 15, poder hierárquico, e assim sucessivamente. Vai baixando aí os demais assuntos. Já em informática, o primeiro são as ameaças, né? Vírus, worms, trojans, malwares, etc. O segundo, Linux e Unix. O terceiro, Windows 7. O quarto, Windows 2003. 5, Windows XP. 6, protocolo de redes. 7, sites de busca. 8, Word 2007. 9, Internet Explorer. 10, computação em nuvem. 11, Firewall e Proxy. 12, Backup. 13, Excel 2007. 14, PowerPoint 2007. 15, processador, CPU e arquitetura de computador. E assim vai, galera. Olha só, memórias, Word 2010, Excel 2013, PowerPoint e assim sucessivamente. Olha que interessante o 21. Redes sociais, Twitter, Facebook, Orkut. Lembra do Orkut que tinha as comunidades? Tinha uma comunidade, né? Entre eu e você não rola química. Rola química, física, biologia. Massa, né? Enfim, vamos lá, ó. Raciocínio lógico. Os 5 primeiros. Tabela verdade das proposições compostas. Na sequência, equivalências lógicas, inclui negação de preposições compostas. Terceiro, diagramas lógicos, proposições categóricas, negações de quantificadores. Quarto, associação de informações. Quinto, sequências de números, figuras, letras e palavras. Sexto, outros exercícios de lógica. Sétimo, proposições, definição, reconhecimento, princípios lógicos. Oitavo, operadores lógicos. Aí tem a parte de representação simbólica, diferente entre proposição simples e composta. Nono, tautologia, contradição e contingência. 10º, argumentos, métodos da tabela verdade. 11º, lógica de primeira ordem. 12º, orientação no plano, no espaço e no tempo. E 13º, o famoso princípio da casa dos pombos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E quem quiser adquirir essa tabela de incidência, é só você clicar no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, aqui no próprio YouTube, que você consegue efetuar a compra da sua tabela de incidência. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.